Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nefrotalks Vet. Hoje estamos aqui com um assunto imperdível, com a nossa convidada Yasmin Bicesto, veterinária gastroenterologista, e comigo está a doutora Fran e a doutora Gabriela. Olá, Olá, meninas. gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje para esse tema imperdível, né? Isso. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que preocupa bastante, né? Que é como a pancreatite ela pode afetar os rins e isso pode evoluir para uma injúria renal aguda. E o que a gente pode fazer para prevenir isso? Pancreatite realmente é um tema bem complicado, né? Todo mundo fica com aquela pulguinha atrás da orelha quando pensa pancreatite. Ou, na verdade, eu acho que ninguém nem pensa nela e deixa ela lá para depois, lá para os últimos, assim, né? Essa na... Yasmin, conta pra gente como que são, como que você identifica a pancreatite, sinais clínicos, dá uma luz pra gente sobre esse quadro. Bom, eu acho que a pancreatite, como você mesmo falou, acho que acaba sendo um tema às vezes muito perdido e esquecido. Acho que ninguém dá a devida importância, né, que ela deveria dar, principalmente não só pela pancreatite, mas pelas complicações que a gente vê, principalmente nos rins, né, que é nosso assunto de hoje. Eu acho que, falando um pouco dos sinais clínicos, né, é aqueles sinais clínicos comuns e inespecíficos que todo paciente com qualquer doença vem apresentar. Acho que por isso que acaba sendo sempre um desafio para a gente, né? Tanto para clínico geral quanto até para a gente mesmo especialista, né? Então, aquele paciente que chega vomitando, com diarreia, que já está com uma falta de apetite, ou às vezes até em anorexia mesmo, né? Mas eu acho que o que acaba chamando um pouco mais atenção e talvez acendendo o alerta para, sei lá, pensar, eu acho que pode ser uma pancreatite, talvez seja mais essa a dor abdominal, né? Acaba sendo um pouco mais importante. É uma abdominalgia, né, que chama mais atenção. E claro que acho que o histórico do paciente, principalmente nos cães, né, que é mais fácil da gente conseguir identificar. Então, aquele tutor já chega falando que ele comeu um churrasquinho ontem, então o animal já vem vomitando, né? O que no gato acaba sendo totalmente à parte, né? É um caso aí bem diferente, porque o fator predisponente acaba sendo outro, nunca é por uma imprudência alimentar, né? Como nos cães, aumento de gordura no sangue, etc. Então acaba sendo um pouco desafiador aí pra gente. Quando a gente pensa na pancreatite, a gente sempre pensa numa fase bem aguda, né? Mas a Sim. gente tem aqueles pacientes que são mais crônicos, né? Tem, principalmente nos gatos, né? Acho que quando a gente fala de pancreatite crônica, a gente costuma vir logo o gato na mente. E eu acho que quando é agudo, né, o animal tá lá vomitando, com diarreia, com dor, então o tutor leva para a clínica, né? Ele tá vendo. Agora a pancreatite crônica já não, né? O animal nem sempre vai apresentar sinal clínico. Às vezes vai por conta de alguma outra doença e acaba identificando via ultrassom que tem uma pancreatopatia crônica, mas mesmo assim, às vezes os veterinários não dão a importância para aquela pancreatite crônica, né, que tá ali. E pode ser, por exemplo, um vômito intermitente, uma diarreia intermitente no crônico, ou não? Pode. Acho que o vômito é o sinal mais importante aí quando a gente fala de pancreatopatia crônica mesmo, principalmente no gato. E às vezes aquela falta, não falta de apetite, mas aquele você repara que o paciente tem vindo perdendo peso. Às vezes acaba sendo imperceptível para o tutor, porque como os gatos são muito petiscadores, né? Eles não têm um horário fixo para comer, não é de manhã e à tarde igual o cachorro. Você viu que ele não comeu tudo, né? Agora o gato, por ele ser petiscador, o tutor não consegue ter esse feeling de, meu gato diminuiu o apetite ou não, porque acaba passando despercebido mesmo, né, pelo Uhum. tutor. Então você vê que o animal há 3 meses atrás ele pesava 3 quilos e agora ele está com 2.800, né? Então, para a gente, isso já é importante, já é um ponto importante, né? E às vezes esses vômitos intermitentes, muitas vezes o tutor acaba falando que é bola de pelo, é normal, e a gente sabe que não é normal vomitar bola de pelo, né? O Então, gastroenterologista pira com isso, né?
Nossa, eu quero morrer quando fala, mas é só uma bola de pelo, é uma vez por semana. Eu falei, que? Uma vez por semana? Você tá falando sério? Mas assim, né? Às vezes muitos veterinários acabam falando que é normal, né? Isso da pancreatite crônica, eu vejo muita negligência do próprio veterinário quando vem na ultra. Mal comparando, é o que a gente sofre quando vem na ultrassonografia, que é senilidade. Ah, o rim É, tá assim porque é da idade e não faz nada, né? E eu acho que vocês sofrem da mesma coisa com a pancreatite crônica. Ah, é. pancreatite crônica, mas não tá vomitando, não tá com dor, deixa pra lá. Então, eu Uhum. acho que o Tipo, pessoal deixa muito isso de lado. Oi? não tem sinal clínico e acaba ignorando. É igual a É. minha comentou, Tem né? sinal clínico, né? Tem Porque sinal clínico. Eles o acham animal que não tem, tem. É, muitas vezes o animal tem alteração renal e aí às vezes acaba falando, é um rinzinho de idoso, é um rinzinho de shih tzu, e acaba passando despercebido e ninguém pesquisa a fundo, né? É sempre um normal. Eu E acho da que, crônica eu acredito que seja a mesma coisa. eu acho que com toda doença crônica é assim, né? Ninguém dá a devida importância só porque é crônico. Mas eles esquecem que tudo que é crônico, uma hora vai agudizar, né? Seja o rim ou seja o pâncreas. Com é um certeza. vinho prestes a entrar em erupção, né? E a, Tá gritando lá na nossa cara, né? E a gente não dá importância. e a pancreatite crônica, geralmente pode ter vindo por conta de uma pancreatite aguda que não foi tratada? Sim, na maioria das vezes, vice-versa, né? Às vezes a gente tem uma pancreatite aguda causada por N motivos aí, e aí ele acaba se tornando crônico, principalmente o gato, né? E aí, nisso de virar crônica, ele fica nesse ciclo vicioso, agudiza, fica crônico, agudiza, porque às vezes acha que a crônica não precisa do tratamento, né? Não precisa investigar o porquê tá crônico, só que muitas das vezes essa crônica fica agudizando e acaba sendo, né, ao inverso também. Diagnóstico, conta pra gente. Como que você faz o seu diagnóstico de pancreatite? Ai, é bem, é bem, Ainda bem que eu tô distante, que aí você não é, pode brigar comigo. é muito difícil, né, assim, o diagnóstico de pancreatite. Eu acho que sempre foi, há muitos anos atrás, e ainda continua sendo muito difícil, porque a gente não tem exames tão sensíveis assim, né? Mas eu acho que aqui, acho que o exame que a gente tem que colocar como principal aqui é o ultrassom, né? O ultrassom ele vai mostrar pra gente tanto se tá agudo quanto se tá crônico, se esse pâncreas tem nodulações, né? E não só o pâncreas, outras informações como um todo, né? Principalmente no gato, nem sempre vai vir só uma pancreatite isolada. Muitas das vezes vai vir uma colangiohepatite associada a uma doença inflamatória, às vezes um líquido livre, uma nefrite. Então, a gente vai ter um combo de informação. Então, eu colocaria o ultrassom aí como um exame mais importante. É claro que, assim, o diagnóstico definitivo da pancreatite é só por biópsia, então é inviável, obviamente, não é porque é por biópsia que a gente vai colocar todo o paciente a ser biopsiado, mas eu acho que o ultrassom aí acaba sendo o exame de eleição, de fácil acesso, né, que a gente tem hoje em dia para estar se fazendo. TLI, você utiliza? Oi? A TLI você utiliza? Para diagnóstico de pancreatite, não, só para insuficiência pancreática mesmo. Mas Aham. acho que já vou falar um pouco, provavelmente vocês vão perguntar, né, de amilase, lipase, né, que acaba sendo um tema aí de muito não discutida assim, mas que acaba tendo uma pulguinha atrás da orelha ali de muitos veterinários, né? Mas assim, a amilase e lipase a gente não usa, pode excluir totalmente, né, Uhum. dos exames diagnósticos aí, porque a amilase e lipase não é específica, então ela pode ser produzida no pâncreas, no tecido adiposo, em intestino, então até um animal idoso vai ter elevação de amilase e lipase. Agora, a lipase pancreática específica, né, que a gente tem para cão e para gato, ela pode ser usada sim, né? Ela até veio, né, quando foi lançada, como um exame muito
promissor, assim, para a gente ficou super feliz quando foi lançado, falou, nossa, até que enfim lançaram um exame que vai ser mais fidedigno para pancreatite. Só que a gente vê que não é tão fidedigno assim, porque qualquer outra doença também pode aumentar, né, na lipase pancreática específica, desde uma hemoparasitose quanto até uma nefrite mesmo, né, qualquer outra doença inflamatória, ela vai aumentar. Então, ela não é tão específica assim, mas acaba sendo melhor que os outros. Eu acho que a gente tem que levar tudo em consideração, né, histórico, os outros exames. É claro que também uma nefrite, uma hemoparasitose, são todas doenças que podem desenvolver também uma pancreatopatia aguda. Então, a gente tem que ter essa noção do que realmente veio primeiro aí. Entendi. Então não dá nem para utilizar ela, vamos dizer assim, no acompanhamento de uma pancreatite. Não, um acompanhamento não é porque ela tá super alta, que indica que é muito grave, ou porque ela tá Uhum. muito baixinha, que ela significa que não é, né? Então, Aham. ela realmente não serve. E ela pode dar muito falso positivo ou muito falso negativo também. Às vezes é uma pancreatite mais leve, que às vezes ela não vai aumentar, né? Então, assim, é um exame que a gente pode ser usado sim na rotina, mas lembrar sempre de pedir um ultrassom, os outros exames complementares. Perfeito. No final, o ultra é vida, né? A gente tem muitas informações com o ultrassom, né? A gente não vai avaliar um órgão só, então ele acaba sendo muito, muito bom. Sim. E falando da ultra, assim, se o paciente tiver uma imagem que parece que é uma pancreatite, mas ele não tem dor, Ó, como que é a sua conduta em relação a isso? eu acho que quando a gente. Acho que no cão ele é Acho mais. que a minha pergunta, na verdade, seria: ele pode ter uma pancreatite aguda e não sentir dor? Ah, eu acho um pouco difícil. Eu acho que ele sente dor, mas eu acho que cada animal. O limiar de dor de cada um é diferente, né? Principalmente Uhum, o do cão para o gato. No cão, por exemplo, você vai palpar o abdômen, ele já vai te morder, ele vai mostrar que ele tá com dor. Tipo, não mexe uhum, aqui que tá doendo. Agora o gato não, o gato você vai apertar ele vai estar pleno lá, sem nada, né? Porque o gato sim, demonstra dor diferente. Então, a gente tem que reparar muito na face do gato. Então, posição de orelha, bigode, se ele vai fazer midrize na hora que você tá palpando. Então, são sinais muito sutis, que às vezes não significa que ele não tá sentindo dor, mas às vezes o veterinário não conseguiu identificar aquela dor, principalmente no gato, né? A gente avalia a dor diferente dos cães. perfeito. Porque na faculdade a gente aprende, né? Ah, cachorro com pancreatite é posição de prece. É, E na prática, não é sempre. A minha rotina, na verdade, é difícil ver um cachorro com é, posição de prece, né? De ser algo é, assim tão clássico. é. Essa Então, posição de prece aí, antigamente ele falava, posição de prece, pancreatite, tá bom, ótimo. aham, Mas a gente vê que não é sempre. Eu acho que a posição de prece está muito mais ligado a uma dor muito aguda, não necessariamente a pancreatite, mas uma dor muito aguda. Consequentemente, a pancreatite causa, né, essa dor muito aguda, então pode ser que ele fique com essa posição de prece. e aí é importante a gente dizer, né? Se chegou em posição de prece, pode ser pancreatite ou não. É, Faz a ultra, porque às vezes a é, pessoa já pancreatite, nem é, procura, né? não. Tem que investigar. Tudo tem que investigar certinho, né? Tá Sim. ótimo. E agora a gente vai falar sobre quando que o rim ele de fato entra em cena em relação à pancreatite, né? Quais mecanismos que faz a pancreatite afetar a função do rim na sua rotina? Eu acho que a gente tem vários mecanismos, né, que pode afetar a função renal, eu acho que tanto indiretamente quanto diretamente mesmo, mas eu acho que vamos pontuar, né, alguns mais importantes. Aí eu acho que primeiro falando da hipovolemia mesmo, né, consequentemente uma hipotensão, porque paciente que chega vomitando, seja por pancreatite ou não, mas geralmente
né, pela pancreatite que é mais grave, então aquele paciente vai chegar vomitando, com diarreia, além de estar perdendo muito líquido, ele não vai estar repondo, então aquele paciente que não quer comer, não quer beber água, então ele vai chegar super desidratado, muito hipovolêmico, hipotenso, dependendo da gravidade, né, da pancreatite, e isso vai afetar consequentemente o rim, né, pela baixa perfusão renal mesmo, então não vai estar chegando tanto suprimento ali sanguíneo por conta dessa desidratação intensa mesmo. Às vezes no início acaba sendo uma lesão renal mais pré-renal mesmo, né? Mas se isso não for corrigido rapidamente e adequadamente, ele vai acabar gerando uma lesão renal mais importante aí, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Acho que segundo ponto é que a pancreatite, quando numa fase um pouco mais grave, ela também vai gerar a CIRS, né, que é a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, e essa CIRS vai liberar muita citocina inflamatória, né, então vai gerar ali uma vasoconstrição muito importante, um aumento de permeabilidade capilar, então tudo vai contribuir para essa piora, né, dessa lesão renal, isquemia, né, lesão tubular, tudo. Pode gerar também a CID, né, coagulação intravascular disseminada, então o paciente pode ter microtrombos ali na microcirculação renal, levando também a isquemia, né, necrose, então são realmente muitos mecanismos que podem acontecer, tanto um associado ao outro, um separado, geralmente nos casos mais leves, obrigatoriamente vai ter essa hipovolemia e essa hipotensão, né? Agora, as TIRS, a CID, pode ser em alguns casos um pouco mais graves. É uma bagunça. É uma bagunça. Porque é tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Dá até vontade de chorar. E é tudo interligado, então não tem como tratar só o pâncreas, tratar só o rim, uma Não. coisa a outra. Então, realmente, pegar uma injúria renal aguda grave, né? E quais exames você costuma pedir para acompanhar isso? Para acompanhar a função renal quando você está com um paciente com pancreatite aguda? Uhum. Acho que a boa e velha ureia e creatinina, né, tem que tá incluída ali, mas eu acho que o rim não vai só além, né, vai muito mais além do que a ureia e creatinina, então acho que a hemogasometria aqui, para mim, é muito importante, tanto pela questão da pancreatite mesmo, e pela questão do rim também, então é um exame que a gente utiliza bastante na rotina, fósforo e a urinálise, né, acho que a urinálise aqui também é bem importante. Acho que acaba sendo esses exames que eu acabo pedindo mesmo para acompanhamento. Sim, e é importante dizer, né, que muita gente às vezes olha para a creatinina, tá acima do valor de referência ou tá abaixo. Só que a gente tem que olhar para a creatinina do paciente. Então, se o paciente internou com, sei lá, 0,8 de creatinina e em 24 horas está 1,3, tá no valor de Deu ruim. referência, mas subiu. Então, Sim. tem chance já desse paciente estar começando a entrar numa ira. Então, tem que ficar de olho, né? Não só no valor de referência, mas o valor de referência daquele paciente. Que eu acho que é onde o pessoal deixa passar muito, né? Acho que o pessoal peca muito nessa parte aí, né? Tá dentro do valor de referência, então tá tudo bem, vida que segue, né? Mas a gente sabe que não é assim. Pouquinho que Sim, altera é muito importante pra gente. E sim. também porque os sinais clínicos que se a gente for pensar uma alteração renal, né? A uremia é muito parecida com sinais clínicos. Tudo bem, não tem tanta dor ali. Mas, vi um aumento aqui de ureia e creatinina, então é só o rim e esquece o pâncreas, né? Eu acho que esse detalhe aqui também Eu acho que nunca, que nem, paciente, um veterinário encaminhou para mim por conta de uma pancreatite. Eu não posso só olhar para a pancreatite, porque o animal, se ele vinha a falecer, a morrer, ele não vai, isso não é pela pancreatite só, é pelas consequências que a pancreatite levou, né? Principalmente pelas alterações renal, a ira, tudo. Então, não tem como eu atender só o pâncreas, né? Eu atendo o animal como um todo.
Então precisa E olhar. quando vem pra a gente não pode atender só o rim. A gente tá um pouquinho acostumado com isso, mas o clínico geral, eu acho que é importante ter essa visão. Que vem com alteração renal, não acha que é só o rim, né? Culpa o coitado do rim, coitado. Eu gosto de defender o meu rim. Precisa, se não for a gente defender, né? Eu preciso defender esse órgão maravilhoso. E aí, outro detalhe da internação, né? Que tem a creatinina, que pode subir um pouquinho. E aí não é exame, né? Mas acho que vale a gente apelar aqui e ressaltar para o pessoal de ficar de olho no débito urinário, que também acho que é mais uma coisa que Que ninguém passa. lembra. Não, débito urinário, pressão arterial, né? Acho que são tudo detalhes que fazem realmente a diferença ali. O paciente precisa monitorar. Sim, tá Eles ótimo. acham que fazer xixi demais tá ótimo, né? Tá fazendo muito xixi, doutor, então tá tudo bem. Tá clarinho o xixi. Aí você fala, meu Deus. Vontade de chorar. Bebe muita água, tá tudo certo. Bebe bastante água, faz bastante xixi, É, sempre. exato. Mas vamos lá, entrando agora numa outra parte, né? Mais essa questão de prevenção e de cuidados. Quais medidas você considera prioritárias para prevenir uma injúria renal aguda em pacientes com pancreatite? Acho que quando a gente fala de prevenção, eu acho que a gente pode colocar aí alguns pontos importantes. Eu acho que fazer uma boa hidratação do paciente, então fazer essa correção, não só colocar ali no sorinho e esquecer o paciente, não precisa, acho que estar monitorando. Fazer a correção hidroeletrolítica, então o paciente vai vir apresentando algum distúrbio, ácido base ou distúrbio eletrolítico mesmo, então a gente precisa fazer essa correção. Acho que medicamento, né? Às vezes esse paciente vem tomando tanta coisa desnecessária, um monte de antibiótico que, né, na maioria das vezes a pancreatite é só inflamatória, não é infecciosa. Então, eu acho que a gente fazer uma limpa de todos esses medicamentos que o paciente vem utilizando, então para a gente tentar minimizar o máximo possível dessa metabolização, essa excreção, né, pelo rim também. Às vezes o paciente vem tomando anti-inflamatório não esteroidal e eu quero morrer porque não faz Somos sentido, duas. não faz sentido nenhum usar para pancreatite e fora que a gente vai piorar totalmente o rim, né? Então, acho que a gente tirar todos os medicamentos indiscriminados que não há necessidade, fazer uma boa hidratação, fazer as correções, né, hidroeletrolíticas e eu acho que por último, mas que não menos importante, talvez o mais importante, acho que é a alimentação, né? Eu acho que muita gente fala, na hora que ele deixa ele comer, né? Vamos deixar no tempo dele. Ou antigamente se acreditava que Dava, né? pancreatite antigamente falava, não, vamos deixar de jejum, dar um descanso pro pâncreas. Gente, o Sim. pâncreas não tem essa de dar descanso. A gente sabe que a gente alimentando o paciente para qualquer outra doença, né, a gente diminui muito o tempo de internação, de todos os riscos. Então, precisa fazer uma alimentação correta aí. Precisa passar uma sonda, nem que for nasogástrica, para poder fazer essa alimentação, até por conta do rim, né? A gente sabe que o paciente precisa comer e comer a dieta, a necessidade calórica adequada, não é só comer um pouquinho que tá tudo bem, não, a gente precisa ter esse monitoramento mesmo certinho. E o paciente, quando ele tá com a pancreatite na internação, tem uma alimentação específica nesses primeiros dias, principalmente quando o animal está sondado, ou não necessariamente? Ó, em gatos, a gente pode fazer qualquer alimentação, eles não têm uma restrição de gordura, né? Então, pode fazer AD, esses hipercalóricos, não tem problema nenhum. Agora, no cão, a gente dá preferência por alimentos que têm baixa gordura, porque na maioria das vezes a pancreatite no cão é por imprudência alimentar, por excesso de gordura, então a gente tem que restringir ao máximo a gordura desses pacientes. Então, a E gente aqueles opta por patês gastros intestinais, né?
Isso, os gastos low fat, né? Esses gastos Uhum, não normal, eles têm bastante gordura também. Mas esses low fat, ou uma light, uma ração de obeso, já tá de ótimo uhum. tamanho aí, para esses pacientes. Na internação, Yasmin, eu vejo muitas vezes animal com pancreatite cão que não quer comer ração e aí falam: ah, traz um arrozinho com frango e cenoura, tipo uma canjinha. Uhum. Pode? Olha, pode, né? Por um curto período de tempo, não tem problema nenhum. A gente pode fazer um arroz, um frango e uma cenoura, tem baixa gordura, então vai ser benéfico ali. É claro que o animal não pode continuar com essa alimentação para o resto da vida, que às vezes o tutor, ele às vezes não Aham. está acostumado a comer a comida, né? Está acostumado só a comer a ração. Mas aí você dá o arroz, o frango e pede para ele levar na internação, ele fala: ai, nossa, o paciente, meu cachorro amou, ele vai continuar só nisso. Aí que tá o problema, né? A gente pedir para levar para fazer por 5 dias e o paciente e o tutor dá para o resto da vida. Então, nesses casos assim, a gente tem que tomar cuidado. Mas nos primeiros Sim, dias não tem problema nenhum. O meu ponto de ótimo. vista é, não pode ficar sem comer. É, Ficar sem comer é o isso. pior. Pelo Mesmo amor que de for um AD da vida para cachorro, é melhor do que não comer, mesmo que tenha bastante Às gordura, vezes mas melhor dilui do ele mais na água e dá infrações maiores. Se você só tem um várias vezes AD. ao dia. Sim, Concordo. E tem que comer. Yasmin, animal internado com pancreatite aguda, você gosta de usar antioxidante? Você vê diferença no tratamento? Olha, não costumo usar só se o paciente veio com pancreatite em si, né? Uhum, Agora, se tem alguma outra doença associada, alguma hepatopatia, né, alguma coisa mais aguda, a gente pode usar sim, né? Eu gosto bastante de SAMI, né? Eu gosto bastante para a parte de fígado, e ele age como antioxidante no geral também. Eu gosto muito de fugindo um pouco, né, dos antioxidantes, mas eu gosto muito de pré e pós-biótico, acho que faz muito bem uhum, também, mais do que os antioxidantes em si mesmo. Então, eu não sim, costumo utilizar, não. sim. E uma outra pergunta. Uma pancreatite aguda pode, uma pancreatite crônica pode fazer uma injúria renal aguda? Pancreatite crônica. Olha, injúria renal aguda, eu acho um pouco mais difícil. Talvez algo mais crônico ali, porque a pancreatite crônica tá gerando inflamação. Seja mais lento, mas ela tá gerando, né? Então ao passar do tempo, né, ela vai afetando o rim também e às vezes acaba desenvolvendo algo mais fidedigno ali. Eu vejo que assim, que a gente não pode descartar. Então, quando eu vejo esses pacientes que às vezes vêm numa ira e que eu não descubro a causa, aí você fica, meu Deus do céu, eu não tiro ali a pancreatite do meu Ah, top 3 não, sabe? não. A pancreatite crônica. Se você vê que tem essa alteração no ultrassom de pancreatopatia crônica e você já investigou tudo e não achou, com certeza ela é uma causa que a gente tem que levar em consideração, sim. Talvez ela seja a gota d'água ali que estava É, faltando para transbordar, né, isso, em alguns casos. sim. E acho que mais uma pergunta polêmica agora. Como que é o seu manejo de dor nesses pacientes, pensando também na proteção renal? Porque aí a gente vê, eu não sei na rotina de vocês, mas na minha Uhum. rotina aqui no Rio, eu vejo muito. Ah, tem problema renal, o pessoal tem medo de usar corticoide também. Ou às vezes o contrário, eu vejo o pessoal tacando anti-inflamatório não esteroidal. Então, Nossa. como que você pensa assim nesse manejo Uhum. de estar com dor, estar inflamado e estar em injúria renal aguda? Eu acho que assim, o anti-inflamatório, né, a gente usa para pancreatite ou não, né, o esteroidal, né, o corticoide. Então, ele é muito benéfico para pancreatite. Seja ele se tá com lesão renal aguda ou não, a gente precisa de uma dosinha ali. Uhum.
porque, assim, às vezes o rim está sofrendo tanto pela liberação dessas citocinas inflamatórias. Então, a gente precisa barrar essa inflamação. Então, a gente precisa usar o corticoide, né? Às vezes, se a gente não usar, às vezes pode acabar até piorando, né? Então, a gente precisa realmente do corticoide. É claro que o tempo, a dose, isso vai tudo depender da evolução do paciente e tudo mais, né? Mas agora, fazer o controle de dor com o uso de anti-inflamatório, aí eu já não vejo muito na rotina, né? Aí que eu gosto sempre de utilizar um opioide, então, para casos mais agudos, que dói mais, você vê que o paciente tá bem dolorido, eu gosto de usar uma metadona, pelo menos em resgate, né? Aquele paciente, às vezes, dá para você passar por uma dipirona, um tramal, alguma coisa assim, e às vezes tem alguns momentos que ele ainda sente mais dor, então a gente vai lá, faz uma metadona de resgate. E para gatos eu gosto bastante da gabapentina, porque a gente sabe que tramal eles não suportam muito bem. Dipirona e uma vez por dia não vai tirar a dor deles, né? Então eu gosto bastante da gabapentina para gatos. A gente tem bom controle de dor, sim. Acho que são medicamentos que são ok, né, para o rim também. Tá Sim. legal. Mais alguém tem alguma dúvida? Pancreatite e desbiose, pode uma contribuir com a outra? Principalmente essa parte crônica? Acho que quando a gente fala de desbiose, são tantas as causas, né? A gente tem uma desbiose passageira ali, que Uhum. por exemplo, você trocou a alimentação do paciente para Pode dar uma. já vai dar uma desbiose, porque você trocou aquele estímulo, você trocou a digestibilidade, você trocou a proteína, então ele vai causar. Só que assim, é algo passageiro, que tá ok, no máximo uma diarreia, ou às vezes nem tem. Então, ok, né? Quando a gente fala Tratou, vai melhorar. isso, quando a gente fala dessa desbiose, a gente tem sim, por alteração pancreática também, porque gera diarreia, né, muita inflamação. Então a gente com certeza tem uma desbiose. Mas tratando a causa base, ela vai embora e vai melhorar. Agora a desbiose primária mesmo, aí já é um outro assunto que não tem realmente nada a ver com nenhuma doença Com em si isso. específica. Entendi. Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos para a pergunta final. Vamos. Yasmin, então, essa é uma pergunta que a gente faz em todos os episódios, que é se você já teve algum caso que te marcou relacionado ao tema para compartilhar com a gente. Ai, eu acho que deixa eu pensar. Acho que não tem um caso específico. Eu acho que vários que passam nas nossas mãos, né, marcam tanto positivamente ou negativamente. Acho que em vez de falar de um só, né, eu acho que o que realmente marca a gente, o que a gente tem que tomar sempre um cuidado, eu acho que a gente nunca. E o que a gente sempre aprende, acho que todo paciente que a gente atende, a gente sempre vai aprender com eles, né? Então, eu acho que a gente nunca subestimar a pancreatite e as suas consequências. Cada um evolui de uma forma, igual eu comentei, não é porque também encaminharam para eu cuidar dessa parte de pancreatite que eu vou esquecer todo o resto. Então, eu preciso ter um zelo maior, principalmente com o rim, que é um órgão que vai ser afetado ali constantemente. Então, precisa desse acompanhamento. Eu acho que antes de você ser um bom especialista, você precisa ser um ótimo clínico, né? Então, você precisa entender de um geral. Então, acho que não tem um caso muito específico, assim, para trazer aqui, mas acho que deixar essa mensagem de realmente a gente ter esse zelo, esse cuidado, de nunca subestimar, por mais que você ache que é leve essa pancreatite, mas fazer essa monitoração constante aí desses pacientes. Mais uma dúvida aqui. Uhum. Um cão com uma pancreatite crônica também precisa de uma restrição de gordura. Sim, uhum. Porque qualquer insulto ali de excesso de gordura, ele vai Explode. agudizar novamente. E às vezes, assim, às vezes não é nem o insulto alimentar,
Qualquer, que nem cães que têm hiperlipidemia primária, secundária, animais endocrinopatas que a gente sabe que tem hiperlipidemia. Então, todas as doenças que fazem ter essa hiperlipidemia, os animais já são predispostos. Não precisa ter uma imprudência alimentar para o animal ter uma pancreatite. Não é porque comer alguma coisa que vai ter, às vezes, do nada, ele vai ter, porque ele tem triglicérides lá nas alturas, então ele vai agudizar ali a qualquer momento. Sim. E aí, para os clientes que tá comendo um pãozinho, dá um pãozinho, Né? né? Borda da Em Minas pizza. é pão de queijo. Pão de queijo, meus pacientes, É, eu quero morrer. o veterinário também. É. É aquele Então famoso, não não pode, dá tem que fazer dieta. sempre. É, tem que fazer dieta. Tem que fazer uma. É que ainda mais eles que eles estão sempre acostumados a comer a ração, né? Sempre a mesma coisa. Aí você dá alguma coisa diferente e fala, opa, o organismo já assusta, né? Fala, essa coisa aqui eu nunca vi. E muita gente não leva a sério, né? Eu lembro que há Hum, anos atrás, eu trabalhando na internação ainda, teve o York, inclusive York predisposto já, né? é top aqui pra É. ter. Tá no top 5. Doença inflamatória intestinal. Gente, O eu olho pra ele York. e penso, gente. E ele, nossa, ele ficou internado acho que umas 2 semanas, ele quase veio a óbito, porque o responsável estava comendo um franguinho temperado e deu para ele. A princípio foi por isso e foi o Uhum, gatilho. E aí ficou toda aquela culpa do responsável, né? Mas uhum, graças a Deus o paciente sobreviveu, ficou super bem. sim, Mas de fato a gente não pode negligenciar isso. Os tutores, principalmente, não podem negligenciar porque é muito sério. muito sério, Tem realmente. histórias que às vezes chegam falando assim, dei a vida inteira. Não é possível que vai acontecer É, agora. Vai. Vai, uma hora vai acontecer. Eu falo, que bom que nunca aconteceu, porém agora aconteceu. Então vamos lidar com as é. consequências. Eu gosto de comparar que é igual o McDonald's. Eu comi McDonald's uma vez, vou ficar com algum problema? Não. Vai Não, comer é. toda semana por um tempão pra ver se não vai, né? Aham. É a Mas mesma tá coisa para isso. ótimo. Isso. A gente sempre entender que o rim vai sentir, né? Independente da causa, do que levou a pancreatite, a gente tem que estar de olho no rim também. Tanto na É. internação, quanto no atendimento. A gente, igual a gente falou hoje em vários momentos, a gente tem que ver o animal como um todo, né? Não existe só a gastro que vai olhar só o pâncreas, a nefro que vai olhar só o rim, não. A gente tem que ver o animal como um todo. Eu acho que isso em todas as especialidades. Sim, com certeza. Entender cascata inflamatória, o tratamento mais certeiro, né? Porque uma falhinha também pode sobrecarregar outros órgãos, levar a outros problemas. Mas é isso. A gente adorou o bate-papo, a gente agradece. Adorei. Deu para tirar várias dúvidas. Sim, eu Agregou amei. muito, Yasmin. Eu que agradeço, meninas. Adorei participar. Espero a próxima. Não, você vai Outros estar aqui temas, de novo, com porque certeza. a gastro envolve muito, né, a parte renal. Ó, a gente já pode A pensar gente numa pode fazer doença algo de. inflamatória intestinal. Podemos falar de alimentação também, né? Tipo, do Alimentação. renal em si, um renal crônico ali, ele é bem Hum, legal, assim. uhum. Sim, vamos pensar nas próximas. Fazer de novo. Mas é isso. Muito obrigada pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Foi um bate-papo super legal. Eu adorei. Deixe seu Instagram para o pessoal seguir. Peixe, meu Instagram é gastrovete bissexto. É, Lá eu posto bastante coisa, bastante informações, então para quem quiser me seguir, eu adorei muito, muito obrigada, meninas. Foi um prazer estar Então aqui com sigam a Yasmin. E muito obrigada por tirar um tempinho para conversar com a gente, por esclarecer tantas dúvidas nesse tema tão você. relevante. Fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. Tem meu celular também lá no meu Instagram, então fiquem à vontade. E pode mandar pra gente também aqui nas nossas redes do Nefrotalks, porque aí a gente leva você e a gente pode também fazer uma nova conversa com as É, dúvidas, sim, galera. sim, Uma sim. parte
vez, quem sabe. É. Vamos, temos bastantes assuntos importantes. Isso. Então, pessoal, boa noite. Boa Beijos. noite. Obrigada. Tchauzinho. Boa Tchau, noite. tchau.